Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo aqui contando como que foi esse rolê aí de estar grávida no intercâmbio. Eu quero contar um pouquinho da minha experiência, como que tá sendo, porque vocês não sabem, mas eu moro na Irlanda, eu tô fazendo intercâmbio aqui, então quero contar, explicar tudo, até porque pode ser que alguém esteja passando por isso, e aí eu quero acalmar você e contar um pouquinho de como que tá sendo pra mim. Pausa. Então vamos lá, né? Contar como que foi esse processo aqui na Irlanda, como que tá sendo. Então, pra começar, eu saí do país dia 6 de dezembro. Dia 6 eu saí, dia 7 eu cheguei aqui na Irlanda, foi isso mesmo. Assim, eu lembro perfeitamente de estar lá no Brasil ainda e mandar mensagem pro Guilherme, tipo, não, menstruei, que não sei o quê. E ficar meio estressada com isso, porque é complicado esse tipo de coisa nesse momento, né, de viagem. Porque a gente saiu dia 6, chegamos aqui só dia 7, né, você não pode tomar banho, é complicado. Então eu fiquei, sabe, meu Deus do céu, por que não esperou 2 dias pra descer? Consigo me guiar muito bem por conta disso. Cheguei aqui menstruado. Passou o mês, chegou janeiro. E aí chegou janeiro, deu dia 6, dia 7 e nada. Nada, nada, nada. E a minha menstruação, ela é muito certinha, todo mês, no mesmo dia. Eu posso me guiar pra aquele dia ali que ela vai vir. E deu o dia 6, tipo, antes, né? Na verdade, tipo, dia 4, dia 5, dia 6, nada. E eu falando com o Guilherme, tipo, Guilherme, vamos fazer um teste e tal. Eu queria, assim, uma motivação, queria um apoio moral. Vamos fazer o teste, não sei o que, porque tá atrasada. E ele, não, você tá precipitando. Não tá, não sei o que. Ele só tá atrasada, porque mudou de país. Aí, eu esperei, assim, tipo, uma semana, eu acho que foi 1 semana e meia, mais ou menos. E aí, eu esperei esse tempo. E depois, teve um dia que eu tava no trabalho e eu surtei. E eu trabalho num shopping. Eu surtei e comprei um teste, né? Eu fui pro banheiro. Gente do bom Jesus. Cheguei lá no banheiro, fiz o teste. Mas sabe quando você faz o teste já esperando? Eu sabia. Eu já sabia que ia dar positivo. Aí eu fiz assim, foi na hora. Pá, pá. Os 2 riscos. Eu fiquei olhando, eu juro pra vocês, eu fiquei olhando aquele teste assim, que tem. Eu não acreditei. Sabe, eu não tinha reação. Eu sou muito assim de não ter reação. Eu fico. Porque por mais que é algo que eu, pelo menos, já tava esperando, né, gente, não é gravidez, é algum bebezinho. Então, veio aquela preocupação, né? E nisso, assim, o teste, são 2 testes dentro da caixinha. E aí eu fiz aquele primeiro teste, naquele dia, assim, eu fiquei perambulando pelo shopping, porque eu tava desacreditada, tipo, tava, sabe, não tava triste nem nada, não é isso. Mas eu tava, tipo, em outro planeta. E aí depois disso, ficou aquela coisa, né? Tipo, o que que a gente vai fazer, com quem a gente vai conversar, a gente vai procurar ajuda com quem. Mas assim, graças a Deus, a gente conheceu um casal que já tinha passado por isso e que estava passando de novo. Essa moça, ela teve o primeiro filho dela aqui e estava grávida. Ela estava grávida. Agora, no momento, ela já ganhou, mas quando eu descobri, ela estava grávida. E assim, ela me ajudou muito mesmo. Porque uma coisa que eu acho que é muito importante falar eu não sei falar inglês. Então, isso me deixou muito apreensiva no começo, né? Tipo assim, como que eu vou fazer? Como que eu vou ir nas consultas? Como que eu vou fazer pré-natal? Como? Se eu não sei falar a língua. E é mega tranquilo, tá? E mais tranquilo ainda, no meu caso, por ter tido ela.
Eu acho que não tem problema falar o nome dela. Ela chama Ana Paula e o esposo dela chama William. São pessoas que a gente gosta muito, tanto eu quanto o Guilherme. O Guilherme conversa com o William praticamente todos os dias. Nunca vi gostar tanto. Ela ligava pra mim, marcava minhas consultas, porque aqui funciona assim. Aqui existe a GP e existe o hospital. Você vai intercalar suas consultas. Você vai uma vez no GP, uma vez você vai no hospital. Eu, na verdade, estou indo bem mais no hospital do que na GP. Mas é assim. E aí, a GP, ela é como se fosse um clínico geral. E aí, lá no hospital, você vai conversar com a sua obstetra, você vai fazer ultrassom, esse tipo de coisa. E assim, ela marcou uma primeira consulta pra mim na GP, que é o primeiro lugar que você tem que ir. E depois, eles vão, tipo, te cadastrar no hospital. Eu acho que é mais ou menos isso que acontece. Te cadastram, manda pro hospital e o hospital vai aceitar ou não, entende? Você chega lá, eu, no caso, eu tive que pagar porque eu não tinha PPS. E o PPS, o que é o PPS? O PPS é como se fosse o CPF do Brasil. Eu não tinha na época, hoje em dia eu tenho. Então eu não pago consulta nenhuma, gente, eu não pago nada. Mas dessa primeira consulta eu paguei por não ter. Então eu paguei 50 euros. Quando eu saí do consultório, elas falaram que eu ia ter que fazer um exame de sangue. E é um exame de sangue pra saber, né, se eu tô bem, se é vitamina, essas coisas, pra saber tudo. E aí eu paguei mais 20 euros. Então assim, eu gastei 70 euros com consulta, 50 da consulta mesmo com a médica e 20 euros pra tirar sangue e fazer os exames que tinha que fazer. Eu peguei uma amostrinha de xixi. Fui lá, fiz o xixizinho. Eles chamaram a gente, a médica chamou a gente na sala. Fui fazer a minha consulta, né? Fui consultar. E eu achando que eu iria fazer exame de sangue, toda aquela baboseira toda, tananã. A baboseira foi pior, gente. Sabe o que aquela médica fez? Eu juro por Deus, eu fiquei desacreditada quando eu vi aquilo. A médica pegou exatamente o mesmo teste, tipo assim, o teste era a mesma coisa do teste que eu tinha feito em casa. Mesma coisa. Ela pegou a minha amostra de xixi, com aquele teste, o mesmo que eu fiz em casa, enfiou lá dentro e, ó, tá grávida. Falei, ó, eu sabia disso já, né? Se eu soubesse que era assim, eu nem vinha. Vocês acreditam? E assim, na minha cabeça, eu tava pensando assim, eu paguei 50 reais, ó, quem dera, né? Paguei 50 euros pra ela fazer o mesmo teste, que eu já fiz esse teste. Mas aí, eu fiz o teste, e aí deu positivo, e ela começou a me perguntar várias coisas. Ela vai fazer várias perguntas pra você, e vai mandar esse seu cadastro pro hospital. Eu tô estranchada, assim, porque eu tô ficando sem ar. Tô falando sério. Minha barriga tá assim. Difícil demais, gente. É difícil demais ser youtuber. Nossa senhora. Que é isso? Jesus Christ. E aí ela mandou meu cadastro pra esse hospital e a gente ficou de ver, né, se iria aceitar ou não. Acabou que depois a Ana me mandou mensagem falando, Richelle, sua carta chegou aqui. Porque tem esse outro detalhe. Aqui, gente, as coisas, a gente ainda tá na época do dinossauro. Eu não sei como que existe smartphone aqui. Porque as coisas aqui na Irlanda é na base da carta. É assim, chega uma carta na sua casa falando o dia, o horário, o médico, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. E é assim que eles levam a vida. E aí ela entrou em contato comigo falando que minha carta tinha chegado lá. E hoje em dia eu consulto no hospital de boa, eu não pago nada. Tô fazendo meu pré-natal todo bonitinho. Depois disso, desse processo aí de GP, chegou a minha carta, né? Como eu já comecei explicando pra vocês, chegou a minha carta do hospital. E aí eu fui na minha primeira consulta. E a primeira consulta eu fui sozinha, eu não precisei dela, porque lá no hospital tem um serviço de tradução. Então, ela não precisava ir comigo, eu conseguia me guiar lá sozinha. Eles... É bem de boa, gente. Você entra no consultório, ela vai perguntar
qual língua que é, você fala qual é, e ela pega o telefone e liga no número, e aí uma mulher atende. Aí essa mulher, ela fala as duas línguas, ela fala o seu idioma e o idioma, fala o inglês. E aí a médica fala uma coisa, ela vai e traduz pra mim. Aí eu respondo, a médica vai, aí a mulher vai e fala pra médica. E assim, talvez você pense, nossa, mas que rolê, né? Mas que burocrático pra fazer uma consulta. Mas não, é mega tranquilo, até porque a primeira consulta que eu fiz, eu acho, a médica não falou, mas eu acho que ela é espanhola, a mulher. Porque o inglês dela era diferente e muita coisa que eu falava ela entendia. Muita coisa mesmo. Eu falava umas coisas assim, ela já captava. E outra coisa, tem expressão facial, sim, não. Muita pergunta é sim ou não. E aí você fala yes ou no e a pessoa entende, ela sabe. Gente, na primeira consulta, eu amei a médica, essa espanhola que eu falei. A mulher perfeita. Ela tem a maior paciência do mundo, ela pergunta as coisas, ela espera a gente responder, ela pergunta se tem dúvidas. Nesse dia, eu fiquei muitas horas dentro do hospital. Só dentro da sala, assim, eu fiquei, eu acho que, gente, umas 2 horas conversando com ela. E ela me fazendo várias perguntas, falando. Ela pergunta tudo, tudo sobre a sua família, pergunta a sua religião, pergunta tudo. É algo que eu reparei, sempre focando muito, assim, tipo, na saúde mental, sabe? Porque aqui na Irlanda as pessoas, elas são muito depressivas, elas são muito tristes, sabe? Então era algo que ela perguntava se eu estava feliz com a gravidez, se foi algo planejado, eu falei que não, ela perguntou se eu estava feliz mesmo assim. Então assim, gente, sério, eu nunca mais peguei essa médica, mas ela é perfeita. Ela é perfeita. Gente, vocês acreditam que eu acabei de me lembrar que, na verdade, essa que eu fui com a obstetra foi a segunda consulta minha no hospital. A minha primeira consulta no hospital foi um ultrassom. Tô lembrando aqui agora. Então, cancela todas as informações que eu dei, tá? Não cancela. Tudo que eu falei é verdade da obstetra. Mas, ela foi a minha segunda consulta. Não que isso tenha relevância, mas foi a minha segunda consulta. A minha primeira consulta foi ultrassom. Então, assim, eu cheguei lá e eu fui direto pra parte do ultrassom. A moça me guiou e me explicou onde que era. E eu entrei na sala. E pro ultrassom não tem serviço de tradução. Mas é algo muito intuitivo. Tipo, não tem como ter erro. A médica vai falar se tá bem ou se não tá bem. É só ultrassom. Ela nem vai falar muito. Só ultrassom mesmo. Ela olha o bebê, escuta o coraçãozinho e boa, você vai pra casa. E aí ela falava que o bebê tava bem, que ele tava perfeito, que era um lindo bebê, que não sei o que, tananã. Então, ela sabia que eu não sabia falar inglês, então ela falava pequenas frasezinhas, sabe? Que não tem como você não saber o que Mas é isso. Eu não sei se deu pra vocês entenderem tudo. Eu quis trazer, assim, um pouquinho de como que foi. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma pergunta, qualquer coisa, se talvez eu falei alguma coisa que você não entendeu ou esqueci de falar algo que você acha que é importante falar, deixa aqui que eu te respondo. Eu posso trazer um outro vídeo respondendo algumas perguntas, algumas dúvidas, porque eu acho que fica até um vídeo melhor de eu me guiar do que um vídeo solto, assim, onde eu tenho que pegar e só falar. Pra mim é muito difícil isso, nossa senhora. Mas então, se você gostou, por favorzinho, deixa um likezinho pra mim, porque minha bundinha tá doendo de ficar sentada aqui na mesma posição. Até o próximo vídeo.